Bom, boa noite, então, a todos, né? Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, nesse evento, é o primeiro evento do Núcleo de Operações e Logística, do ICEG, né, da PUC Minas. A gente está, nesse semestre, com uma organização de eventos que vão acontecer às sextas-feiras, né? Então, cada núcleo vai trazer o seu evento, e isso vai ser muito legal, muito bacana, porque a gente vai atrair, né, pessoas de todas as áreas, então vão ser discussões muito legais, além de outros eventos também, como os que já foram desenvolvidos até o momento. Então, agradeço muito a presença de cada um, né, os meus colegas professores, a nossa chefe de departamento, professora Wanda, né, a coordenadora dos núcleos, que é a Maria Luísa, também por estar aqui, e os nossos alunos, né? Esses eventos a gente faz para vocês, né? Para que vocês possam vivenciar o que está acontecendo no mercado para além da sala de aula, né? E a gente tem muito para discutir, para aprender, para além do conteúdo que a gente já aborda em sala de aula. E eu estou mais feliz ainda de estar aqui hoje com a Jéssica, né? Eu fico muito feliz de sermos, né, duas mulheres na área de logística, principalmente. Quem é meu aluno sabe que eu sempre penso nessas coisas, dessas questões de gênero, né? Então, a Jéssica sabe, na área logística a gente tem uma presença maior, né, de homens. Então, estarmos aqui discutindo ela, uma profissional de tanta excelência na área logística, né, mostra que as coisas estão mudando, né, e que o contexto que a gente tem nos possibilita pensar para além, né? Então, isso me deixa muito, muito feliz. E também mostra, principalmente para os nossos alunos aí do CST Logística, das alunas também, que a gente tem espaço, né, no mercado cada vez mais. Bom, pessoal, a Jéssica, ela vai se apresentar, claro, né, durante a discussão dela, mas ela é auditora e consultora de revenda e CDD da Ambev, uma grande empresa, né? Então, com certeza ela vai trazer muitas contribuições aí na nossa discussão. Além disso, a gente estava brincando aqui no início, né? A Jéssica, ela é filha do Pedro, que é o nosso Pedro, né? O Pedro do ICEG, que a gente gosta tanto, que é o meu parceiro em tantas frentes aí. Então é um prazer conhecer a Jéssica, né? E ter essa proximidade com o Pedro. Obrigada, viu, Jéssica? E eu já passo a palavra para você. Obrigada a você, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu vou me apresentar, mas primeiro eu vou compartilhar minha tela. Você só me confirma daqui um minutinho. Tá aparecendo para vocês? Tá, Jéssica, tá sim. Boa. Turma, boa noite para todos. É um prazer enorme estar aqui, podendo compartilhar um pouquinho aí da minha experiência com vocês, falar um pouquinho sobre estratégia. Como a Kézia já adiantou, meu nome é Jéssica Hanna, eu sou mineira, eu tenho 30 anos, sou uma pessoa extremamente apaixonada por música, então a música ela me move muito. Eu costumo falar sempre que a música é quase que a solução dos meus problemas. Se eu tô triste, música. Se eu tô cansada, música. Se eu tô alegre, música. Então, música me move muito. Eu sou uma pessoa apaixonada por viagens e hoje o meu trabalho ele me permite muito com que eu concilie o prazer pessoal com as viagens do meu trabalho. Eu tenho 2 cachorros, eu tenho um casalzinho de Shih Tzu que chama Lilo e Stitch. Então, para quem já viu o filme Lilo e Stitch, vai entender a relação com o meu nome, Ohana. O Hana quer dizer família, e família é tudo que eu tenho na minha vida, família é minha base. Eu sou formada pela minha família, os meus valores, a missão que eu tenho de vida são todos baseados em tudo aquilo que a minha família sempre me direcionou, tudo aquilo que eles me proporcionaram. Falando ainda um pouquinho do que eu gosto de fazer, assim, sexta-feira à noite, finalizando aqui, é o meu momento, eu, Jéssica, meu vinho, meus cachorros, meu marido. Então, para mim, sexta-feira à noite é o meu dia preferido da semana. E aí, diferente muito, né, assim, do meu ramo, que agora Ambev é bem cerveja, né, agora tá trabalhando com alguns vinhos. Minha bebida preferida aí, ela é o vinho. Eu sou casada, tenho pouquíssimo tempo, tenho 6 meses de casado. Eu sou filha aí do Pedro e da Vanessa, eles que formaram aí a Jéssica Hanna que eu sou hoje, e meus irmãos aí, que são meu braço direito, meu braço esquerdo, Pedro e Fernanda.
que também aí são tudo que eu tenho na minha vida. Então, família, para mim, ela é a base e é por eles que eu vivo. Eu sou uma pessoa extremamente alegre, sou muito comunicativa, sou uma pessoa estressada, então talvez um pouquinho ligada aí na logística, porque logística, né, 24 horas, aquela correria toda. Sou uma pessoa muito ansiosa. E aí esse é um pouquinho sobre eu, Jéssica. Além de eu, Jéssica Pessoa, e aí eu gosto muito de reforçar, né, de primeiro me apresentar eu, Jéssica Pessoa, eu também sou formada em administração pela PUC, sou formada em contabilidade pela PUC e sou especialista em gestão de projetos também pela PUC. Então eu sou uma filha da PUC. Eu comecei em administração em 2011, se eu não me engano agora, não, 2011 comecei em administração e aí senti uma necessidade de entender um pouquinho mais sobre orçamento, sobre essa área contábil, foi quando eu me especializei em contabilidade e fiz especialização em gestão de projetos. Vamos para vocês um pouquinho aí sobre a minha trajetória no mercado de trabalho. O meu primeiro contato com logística foi lá em 2011, quando eu fiz um estágio. Eu sou técnica em administração também pelo Sebrae, e aí no último ano do Sebrae a gente tem ali como obrigatoriedade fazer um estágio. E aí, muito certamente influenciada pelo meu pai, eu ouvindo logística dentro de casa, né, por muito tempo, eu fui para fazer um estágio de logística. E aí fui para logística na Fernão Dias, fiz um estágio muito legal. E aí, falando um pouquinho até do que a Késia falou, o que mais me despertou, eu que sou uma pessoa extremamente curiosa e gosto muito de desafios, foi de não ter mulheres dentro da logística. Então, de eu não enxergar mulheres na logística, eu falei, cara, eu quero isso para mim, eu quero ser diferente, eu quero abrir portas, eu quero estar lá, porque eu quero entender por que as mulheres não ocupam esses espaços, né? E aí trabalhei da Fernão Dias, terminei ali o meu estágio obrigatório, entrei para a faculdade de administração, e aí eu tenho duas experiências que são extremamente importantes, mas que saem um pouquinho da logística, que é na Semax e no Sebrae, mas que eu trabalhei ali com atendimento ao cliente. E certamente foram experiências que fizeram total diferença na minha trajetória, porque um pouquinho do que nós vamos falar aqui hoje, além da logística, é sobre o atendimento ao cliente. Como é que a gente faz para gerar valor para o atendimento ao cliente, afinal, que esse é o interesse e deve ser ali o foco principal de todas as empresas. Então, trabalhei no Sebrae ali com inovação, na Semax com atendimento. Quando foi em 2015, não teve como, eu voltei aí para a logística. Eu trabalhei na Tambasa, acredito que muitos de vocês devem conhecer, uma mega empresa aqui da nossa região. E aí, de curiosidade, na Tambasa eu trabalhei na madrugada, eu trabalhava de 10 horas da noite às 6 horas da manhã. Também uma experiência que foi essencial para que eu pudesse viver e depois, na minha oportunidade futura, eu consegui entender os meus funcionários que trabalhavam na madrugada, que é uma realidade totalmente diferente. Então, fui ali apoio logístico dentro da Tambasa, recebi em 2017 um convite para tocar ali uma transportadora, e aí essa transportadora Tirlog foi o meu primeiro contato com a Ambev, que é onde eu trabalho hoje, né, prestando serviço para a Ambev. Trabalhei na Tirlog, que era uma transportadora. Fui para a Dilasa, que é uma revenda da Ambev. Trabalhei ali num cargo de coordenação, bem ligado ali para o armazém, já dentro da logística. Quando foi em 2021, eu entrei para a Demarco, recebi um convite aí para poder auditar as revendas. E aí eu brinco muito que, cara, eu me tornei tudo aquilo que eu tanto temia, né? Auditoria, momento de tensão, eu preciso entregar resultado, eu preciso entregar selos. E aí eu comecei minha trajetória como auditora em 2021. Em 2023, eu auditava em 2021 somente as revendas. E as revendas, elas são, de fato, distribuidoras da Ambev, né? Existem os CDDs, que são realmente Ambev, revendas são como se fosse ali parceiros mesmo, né, logísticos. E em 2023 eu entrei aí para o time oficial do DPO, e a DPO ele é um programa de excelência da Ambev que padroniza os processos para que tenhamos todos a Ambev, independente de onde é que ela esteja, entregando o mesmo serviço, a mesma qualidade e certamente tendo rentabilidade aí. E aí, atualmente, eu audito aí em CDDs, em Ambevs, no Brasil todo, na Argentina, no Paraguai, na Bolívia. Então, eu tenho uma satisfação enorme de estar vivendo essa experiência, que aí eu costumo falar que eu aprendo muito mais do que eu ensino ali todos os dias, porque são experiências diversas,
né? A logística que tem aqui em Belo Horizonte não é a mesma logística que a gente tem no Morro de São Paulo, que a gente tem em Santa Fé, na Argentina, que a gente tem na Bolívia. São logísticas diferentes, que têm o mesmo objetivo, mas cada uma com a sua particularidade, e no final tem todo mundo ali o mesmo objetivo. Turma, é isso um pouquinho aí da minha trajetória. Tem aqui o QR Code do meu LinkedIn, então para quem quiser se conectar comigo lá, vai ser um prazer ter vocês lá, para a gente conversar um pouco, para a gente interagir lá no LinkedIn. Então fiquem à vontade aí para a gente se conectar na rede social ali do LinkedIn, tá? Vamos lá. Eu trouxe para vocês aqui um primeiro tópico, né? Ousada que sou, de querer falar aqui para vocês o que é uma logística, né? O que é logística. E aí, quando a gente dá um Google, a primeira tradução que a gente encontra do que é logística é que a logística é a central operacional da empresa, responsável por toda a movimentação, armazenamento, transporte e entrega. Ok, logística é isso. O que eu quero conversar com vocês hoje é sobre o que a logística deve ou deveria entregar, além do que uma movimentação, um armazenamento, transporte e a entrega, né? E aí, o diferencial que a gente precisa ter como profissionais da logística é que a gente consiga gerar valor na melhor experiência, em qualquer momento e em qualquer lugar. No início eu falava aqui um pouquinho com a Késia sobre os desafios da nossa logística, né? A gente tem hoje locais, e vocês vão me ver falando certamente muito ligado para a minha realidade hoje, que é trabalhar na Ambev, né? Mas a gente tem alguns locais que, para a cerveja sair de uma fábrica até chegar no ponto de distribuição, são 15 dias de viagem. A gente tem outros locais que são 2 horas. E a gente precisa garantir que, independente do local que a gente esteja distribuindo, o cliente esteja comprando, ele tenha a melhor experiência. E a gente, como logística, a gente precisa conseguir gerar valor para que tenha a melhor experiência. Qual que é o nosso papel como logística? É oferecer aquilo que a gente tem, combinar a entrega conforme a nossa capacidade e garantir a melhor experiência para o nosso cliente. Como que a gente faz isso, né? Para a gente oferecer o produto que nós temos, a gente precisa fazer uma gestão de estoque bem feita. Então, a gente precisa ter ali uma conciliação de estoque sendo bem feita, um inventário realizado com muita qualidade. A gente precisa disponibilizar os produtos que a gente tem no nosso estoque conforme realidade. E eu só consigo disponibilizar o meu real se eu faço uma conciliação, um inventário bem feito. Eu preciso combinar a entrega conforme a minha capacidade. Então, eu tenho que ter equipamento disponível e confiável para que eu consiga entregar, né? E dependendo da minha região, qual que é o equipamento que eu tenho, que eu deveria ter para fazer uma entrega? É uma carreta? É um caminhão? É um barco? É um drone? É uma empilhadeira? Então, a gente precisa entender qual que é o nosso equipamento para a gente conseguir fazer essa entrega conforme a capacidade e garantir a melhor experiência. Eu bato muito dentro de todas as minhas rotinas sobre a importância da gente ter um time que esteja seguro, e falando mesmo da integridade física deles e também com uma saúde mental, né? Que eles tenham uma segurança psicológica para conseguirem atuar e a gente assim conseguir entregar a melhor experiência. E para isso a gente precisa empoderar o nosso time, a gente precisa dar autonomia para eles, tá? E aí, eu gosto muito de dados, vocês vão me ver falando sobre muito disso. 25% das empresas no Brasil, elas fecham por conta da falta de planejamento estratégico. Esse é um dado levantado pelo Sebrae, de uma pesquisa de sobrevivência das empresas no Brasil. E, diante disso, a gente vai falar hoje sobre 5 estratégias para que tenhamos uma logística eficiente, uma logística que, de fato, gere ali uma melhor experiência, gere valor para os nossos clientes ou para o seu ponto de venda ali final. Primeira estratégia, turma, é sobre a integração. A primeira regra para que tenhamos um planejamento de logística eficiente é que a gente consiga organizar a nossa casa para que todas as informações estejam interligadas. E aí, quando a gente fala todas as informações interligadas, quando a gente fala do processo da logística, a logística ela acontece tanto no momento do armazenamento, como a gente falou inicialmente, tanto no momento
da entrega, da distribuição, do recebimento. E essas informações, elas precisam estar conectadas, não somente da logística em si, mas com as outras áreas. Eu preciso estar muito bem conectado com a minha área de vendas para que eu consiga entregar aquilo que o meu cliente espera, com qualidade, na quantidade correta. Então, a gente precisa fazer com que todos os setores estejam conectados para que a logística, de fato, ela aconteça. E aí, muito importante, sobre que esses processos aconteçam por meio da tecnologia, para que a gestão da cadeia de suprimento ela seja ainda mais estratégica. Para a gente conseguir atender essas demandas, nós temos duas tecnologias, e aí acredito que vocês já devem ter ouvido falar no curso, ou vão ouvir falar em algum momento, que é o TMS e o WMS. Quando a gente fala do TMS, é uma ferramenta que é muito tradicional dentro das operações, que ela é utilizada para a distribuição. Então, quando a gente fala do TMS, é um aplicativo que o time de distribuição tem para que ele consiga fazer uma rota otimizada. Então, para que eu faça ali uma logística bem feita, né, obedecendo ali mapa, trânsito, complexidade, para que ele também obedeça pesos de carga, né? Então, dependendo ali do tipo de material que eu vou transportar, mais viável para o negócio, para a sua distribuição, que a gente descarregue ali, por exemplo, o maior volume no primeiro ponto de venda. Se eu vou fazer entregas ali variadas durante o dia. E aí, tudo isso, o TMS, ele traz informação. Então, ele tem ali como se fosse mesmo um Waze, né, que vai ali localizar e dar ali um norte para o time de quais são os pontos de vendas que ele tem que ir para entregar determinada nota fiscal, quantidade de produto, enfim. E esse sistema de TMS, ele precisa estar 100% interligado com o WMS, que é muito mais utilizado pelas operações aí, que é o Warehouse Management System, que é um sistema também de solução integrada para o armazém, né? Para o depósito das empresas. Esse sistema, ele é utilizado ali para fazer o carregamento das cargas, então ele vai de uma forma inteligente suprir a pessoa responsável, seja a máquina, o ajudante, o operador, para que ele faça ali uma montagem inteligente daqueles produtos e a gente consegue ali dentro do sistema mensurar o tempo médio de atendimento de uma carreta, o tempo médio de atendimento de um caminhão, a eficiência de montagem, seja de um ajudante ou de uma empilhadeira, necessidade de ressuprimento de um estoque. Então, quando a gente fala de um estoque ali, que ele é bem manual, né? A gente tem uma necessidade de ressuprir o estoque para que a montagem daquele pallet, daquele caminhão, ela aconteça ali de forma contínua, né? E isso tudo o WMS ele traz como informação. E eu só consigo utilizar ambos se eu tiver inputs, entradas de outros setores, né? E aí, turma, o maior desafio das unidades de logística é ter um bom alinhamento com o time de vendas. E aí o time de vendas briga muito com o time de logística, a logística briga muito com o time de vendas, para que possam todos, no fim, entregar o objetivo final, que é a estratégia de atender o cliente da menor maneira, diante daquilo que ele solicitou, diante daquilo que ele comprou. A segunda estratégia é sobre investir na gestão inteligente do estoque. O estoque, ele é a saúde do negócio de uma empresa. E quem é responsável por administrar aquele estoque é o time da logística. A logística precisa saber o que estocar, quanto estocar, como estocar e como que ela faz para poder definir isso, né? Quanto que eu preciso manter no meu estoque? Em que momento que eu preciso realizar uma compra? Como que eu vou armazenar esses materiais dentro do meu espaço? Eu tenho um armazém que ele está estruturado o suficiente para receber o tipo de produto que eu tenho? Onde que eu vou estocar? Eu vou estocar num pallet? Eu posso estocar direto no chão? Eu preciso de um rack? Existem várias possibilidades. E o time da logística precisa ter uma gestão inteligente para que esse estoque ele seja dinâmico e ele não entregue prejuízo para a empresa, né? Quando a gente fala sobre gestão de estoque, existem vários KPIs, que são indicadores de a gente mensurar a performance, que a gente consegue fazer isso, né?
Um deles é o Stock Age Index. Stock Age Index é um KPI que a gente mensura o frescor dos produtos. Então, muito utilizado pelas empresas que trabalham com produtos perecíveis, né? Quando a gente fala de Stock Age Index, a gente precisa mensurar qual que é a saúde dos meus produtos. Primeiro, para que eu não trabalhe com produtos que estão próximos ao vencimento, e aí isso é uma mega dor de cabeça para a empresa, para o consumidor. Então, eu preciso ter um cuidado maior com esses produtos que são perecíveis. Uma forma que a gente tem da gente mensurar quando eu preciso de fazer mais compras, sendo que eu estou com meu Stock Age Index afetado, né? É uma das opções. Quando a gente fala de FEFO, acredito que FEFO, muitos de vocês também já devem ter ouvido falar, que aí traduzindo do termo inglês, é o primeiro que vence, o primeiro que sai. Então, para empresas que trabalham também ali com os perecíveis, o FEFO, a gestão de FEFO, ela precisa ser muito rigorosa para que uma falha da logística não gere prejuízo por uma falta de gestão, né? Se eu ficar ali mandando para o mercado os meus produtos mais novos e os produtos mais velhos ficando estocados, em algum momento aquele produto vai vencer, ele vai entrar numa idade muito crítica, próximo ao vencimento, e eu vou ter perca por vencimento dentro do meu armazém, gerando prejuízo para a empresa, e isso é uma responsabilidade da logística. 2 KPIs muito importantes para a gente conseguir também entender qual que é a saúde do meu estoque, a minha necessidade de compra, e se eu estou atendendo a demanda de vendas, porque eu, como logística, preciso suprir a necessidade que vendas têm, né? É o stock out e o stock over. Meu stock over é quando eu estou acima da minha linear de venda, da minha linear de rodada de negócios, e stock out é quando eu estou abaixo da minha linear. O ideal, a gente é estar com os nossos estoques ok. Para eu estar com o meu estoque ok, existem vários processos que eu preciso identificar para eu entender quando que eu vou estar com o meu estoque ok. Qual que é a média de venda de um determinado produto? Quanto tempo eu tenho para que esse produto chegue até o meu estoque? Então, se eu fizer uma compra hoje no produto específico, ele demora quantos dias para chegar no meu estoque? Eu tenho espaço suficiente para armazenar esse produto? Então, tem muitos negócios que não têm espaço suficiente. Vocês devem ter ouvido falar também bastante aí sobre cross-docking, que é o que muitas empresas... Tem alguém com áudio aberto? Se quiser falar, fica à vontade. Se não, gentileza. E aí, o que muitas empresas precisam levar em consideração, né, para ter o seu estoque ok, é o meu espaço, o meu lead time, quanto tempo. Jéssica, seu áudio fechou. Pronto. Agora sim, né? Ok, agora tá ok. E aí, a gente precisa trabalhar sempre com estoque ok, de modo que eu atenda a minha necessidade de vendas e que eu também atenda a necessidade, certamente, dos meus clientes. Mais um ponto para a gente trabalhar sempre aí com a gestão desse estoque é a curva ABC. E aí também acredito, curva ABC, ela já é mais familiarizada aí pelo time da logística, que é eu entender qual que é, dentro do meu mix de produtos que eu trabalho, qual que é o meu produto que está na curva A, que tem ali uma rotatividade maior, meu produto B, minha curva B, que tem ali um médio giro, e os meus produtos que estão na curva C, que são produtos que estão ali de baixíssimo ou baixo giro. Então, trabalhar também entendendo a curva é extremamente importante para que eu tenha um estoque ok, né? Para que eu não encha o meu estoque de produtos que têm um baixíssimo giro, e eles vão ali ocupar um espaço desnecessário, é dinheiro que eu tenho parado. Então, a gente também precisa sempre analisar sobre a curva ABC, tá? E aí, para que nós tenhamos um controle de estoque preciso e equilibrado, a gente precisa atingir os seguintes objetivos. Primeiro, que é reduzir a necessidade de fornecimento de materiais. Segundo, garantir o recebimento de produtos da melhor qualidade. Então, independente do ramo que trabalhe, a qualidade ela precisa ser uma preocupação de toda a cadeia da logística.
reduzir os estoques até que estejam plenamente alinhados à demanda. Não é interessante para negócio nenhum ter estoque em over, nem ter estoque em out. Se eu tenho estoque em over, eu posso ter risco de produto, estou com um produto a mais no meu armazém, produto que vai estar parado, que vai estar com risco de ter uma avaria, e eu vou ter um prejuízo por quebra, vou ter um prejuízo por vencimento, e nenhum estoque ali que esteja em out, porque eu também posso estar ali perdendo oportunidades de vendas e de entrega. Garantir aí a disponibilidade de produto sempre que necessário. Então, quando eu disponibilizo ali para os meus clientes o que eu trabalho, né, qual que é o meu mix de produtos, é extremamente interessante que a gente garanta a disponibilidade, né? Porque se eu deixo atender o cliente uma vez, é muito provável que ele vá procurar uma outra fonte para suprir aquela demanda dele. E prever e projetar a demanda, e eu falo que é muito importante que isso tudo aconteça muito alinhado com vendas, e é quem nos dá aí quem é que nos fornece esses inputs, né? Como eu falei com vocês aí sobre, né, como a gente consegue fazer esse controle de estoque preciso e equilibrado, para alguns negócios, o just-in-time é extremamente interessante, né? Hoje na companhia, a gente trabalha muito com o cross-docking, né, há pouco tempo, para que a gente consiga bem entre aspas, ali, trabalhar com just-in-time, da curva C daqueles produtos, para que a gente não tenha armazéns, que a gente já tem uma limitação, né? E aí, para curiosidade, o que eu estava conversando com a Kézia no início, a Ambev hoje, ela não distribui somente os produtos que ela fabrica, então ela não trabalha hoje somente com a cerveja, a água e o refri, então ela entrega aí um mix gigante de produtos, leite, leite condensado, arroz, farinha, óleo, azeite. Muito em breve vamos estar trabalhando aí com chocolate, enfim. E para que a gente consiga trabalhar com um mix de produtos tão extenso, a gente precisou aí se adaptar para algumas realidades, como o cross-docking. E aí, falando sobre esse controle do estoque preciso, né? Para eu conseguir ter o meu estoque equilibrado, a gente precisa garantir a eficiência da minha puxada ou empurrada, né? Quando eu falo puxada, os produtos que eu vou puxar de alguma fábrica, que eu vou puxar de algum fornecedor para suprir o meu negócio, a minha demanda do meu estoque, da minha venda. E quando eu falo empurrada aí, é quando eu vou, por exemplo, eu sou a fábrica e eu vou empurrar os meus produtos, vou fornecer os meus produtos para alguma revenda ou para algum CDD. Quando a gente fala de lead time, e aí eu até usei esse termo anteriormente, para quem não conhece o termo, né? Quando a gente fala de lead time, é o tempo que a gente tem de um ponto até outro, por exemplo, da fábrica até um CDD, do CDD até uma revenda, e aí são esses intervalos que a gente tem, e a gente precisa conhecer aí do nosso negócio, dentro da nossa geografia, dentro dos clientes que eu trabalho, dos fornecedores, para entender quanto tempo esse produto vai demorar para chegar para ressuprir o meu negócio. Inventário, turma, que aí não tem, né, nem o que dizer. Inventário ele precisa acontecer para que a gente garanta que tudo aquilo que nós compramos, que entrou em nota fiscal, que é muito importante para que não façamos venda sem nota fiscal, ele de fato consta dentro do meu estoque. E o processo de inventário é um processo extremamente sério, precisa estar muito alinhado com os financeiros da empresa, para que a gente possa validar ali se de fato o meu físico ele compete com o meu contábil, né? E depois disso, que eu tenho um processo de conciliação, de inventário muito bem feito, muito preciso, eu vou sim conseguir fazer uma disponibilidade de grade, como a gente utiliza, né? Que é disponibilizar para os meus clientes, que de fato vão fazer ali a venda, né? A compra final, na verdade, para que eles possam comprar ali os produtos conforme o meu estoque. E aí é muito importante ressaltar que nem todas as unidades, nem todas as empresas, nem todos os negócios disponibilizam aquilo que tem. E aí isso gera uma mega insatisfação para o cliente, porque ele está comprando, ele está pagando, de repente chega ali um ressarcimento, porque o estoque não estava com volume suficiente para atender. Então é muito importante que a logística se preocupe com a disponibilidade desses produtos. E, por fim, a utilização de armazém, né? Eu preciso ter conhecimento de quanto o meu armazém ele tem de capacidade de estocagem para que eu consiga, assim, traçar as estratégias do que eu vou armazenar. Eu vou armazenar por
evento, por necessidade, por média de vendas, enfim, várias estratégias que as empresas podem utilizar, tá? E aí, falando da terceira estratégia, é sobre estarem sempre atentos às embalagens, né? Uma logística eficiente, ela passa pela atenção especial do armazenamento, as embalagens e que os produtos são acondicionados, né? Então, dependendo do tipo de produto que eu estou trabalhando, eu posso armazenar ele direto no chão, eu preciso de um pallet, eu preciso de uma câmara fria, eu preciso de um rack. Então, é muito importante eu entender qual que é o tipo de produto que eu trabalho, para eu saber, de fato, qual que é o tipo de local que eu preciso armazenar para que eu garanta a qualidade e a logística perfeita, independente ali do material utilizado, né? Então, além de eu preocupar, né, de entregar com qualidade para o meu cliente final, a gente precisa, como logística, pensar no prejuízo, né? Dentro da logística, acontecem várias possibilidades de prejuízo, seja um prejuízo durante a entrega, o ajudante, o motorista, foi fazer ali, foi descarregar um caminhão, caiu, rasgou, avariou, quebrou, e aí o cliente ele não vai querer ficar com esse prejuízo vai voltar para a empresa. Durante a montagem de um pallet, durante a montagem de uma caixa, de um caminhão, também acontecem essas ocasiões, né, de avariar, de perder, de vencer, quando a gente fala de produtos aí que são perecíveis. Isso tudo pode, em algum momento, gerar uma devolução, que não é interessante para nenhum negócio, né? A gente já teve ali o trabalho de vender, de carregar, de colocar no caminhão, e esse produto vai ter que retornar para a empresa. Então, é muito importante que, como diferencial aí dos processos da logística, a gente tenha essa atenção especial sobre o espaço que vamos armazenar e o cuidado, né, que a gente precisa ter nisso tudo. Para isso, para que a gente consiga mensurar esse processo, existem dois KPIs, que é o DQI, que é o Delivery Quality Index, que é um KPI que ele mensura as devoluções que acontecem por motivo de avaria. Então, toda avaria causada durante a entrega, né, saiu do armazém e houve uma avaria, se o cliente resolve devolver, isso gera um DQI, que é um Delivery Quality Index, que é um KPI muito importante para que a gente valide a sustentabilidade daquele processo. Então, se eu tenho devoluções demasiadas de produtos por avaria, eu estou tendo algum problema comportamental ou problema de armazenamento. Seja no meu armazém, saiu ali avariado, ou seja dentro do meu caminhão. Eu estou ali com uma baia estragada, estou com um problema numa asa de uma carreta. Então, é muito importante que as empresas mensurem essas devoluções, tá? E aí, olhando para o armazém, existe o WQI, que é o Warehouse Quality Index, que também é um KPI que a gente consegue mensurar a sustentabilidade dos processos do armazém, que é todas as perdas que acontecem no armazém por conta de uma movimentação indevida. Então, se um produto caiu de um pallet, amassou, quebrou, variou, se um produto ali foi ser movimentado da empilhadeira, uma movimentação, qualquer tipo de avaria que acontece, a gente deve mensurar isso dentro do WQI, para validar de fato quanto de prejuízo eu tenho dentro da minha operação da logística, que é por conta de avaria, por conta de movimentação do meu time. Então, eu preciso treinar ou eu preciso fornecer alguns equipamentos. Eu posso estar com a minha paleteira com algum tipo de problema, eu posso estar com o piso do espaço que eu faço a movimentação que não esteja adequado, pode ser a minha empilhadeira ou pode ser mesmo o comportamental do time. E aí são dois KPIs muito importantes para que a gente valide a qualidade e se isso não está gerando um prejuízo para o negócio da logística, tá? O quarto aí, a quarta estratégia, é sobre o cumprimento dos prazos, né? A gente está num mercado extremamente imediatista, né? Para quem é da minha geração, tá aí com os 18 anos, a nossa geração de hoje, ainda mais depois da pandemia, ela quer tudo para ontem, né? Ela quer comprar agora, entrar ali no Amazon, no Mercado Livre, e ela quer que os produtos cheguem amanhã. E se você falou que esse produto vai chegar amanhã, às 10 horas da manhã, cumpre o prazo. Porque o cumprimento do prazo, ele é o diferencial do negócio. Muitos de vocês devem conhecer o Zé Delivery, que foi aí um mega negócio aí junto
junto da Ambev. E o Zé Delivery, ele veio bem ali na época da pandemia, para poder, né, ele explodiu na época da pandemia, para conseguir atender esse imediatismo da nossa população. Né? Nossa população, ela quer tudo para ontem. Entrei no meu Instagram agora, eu olhei aqui que tem uma Brahma duplo malte sabores. Eu preciso experimentar essa Brahma, mas eu quero experimentar ela agora. Eu não posso experimentar ela amanhã. E para isso, a logística ela precisa se adequar. Vocês devem ter ouvido falar bastante aí sobre brigas de cumprimento de prazo, quem é mais rápido para entregar, né? Briga entre Amazon, Mercado Livre, Magazine Luiza. E, turma, isso é o diferencial de uma empresa. Conseguir entregar numa velocidade gigante, né? Por mais que hoje uma das empresas que mais entrega, que mais faz frete, chega até o consumidor final ainda não em tempo, tá? Não em grande velocidade, mas uma das maiores empresas ainda é o Correio. Essas outras empresas, elas precisam entregar numa velocidade muito maior para conseguir atender esse mercado que é tão imediatista, né? Então, eu compro hoje no Zé Delivery, porque o Zé Delivery vai me entregar com 40 minutos de prazo, ele vai me entregar cerveja gelada na minha casa. E se eu ainda quiser, eu compro um chocolate e ainda compro uma carne para conseguir fazer o meu churrasco. E aí, a importância da logística e o que a logística precisa virar muito a chave é sobre o cumprimento desses prazos. Se você prometeu, entrega, porque o seu cliente ele vai virar um detrator, e vocês sabem muito bem que uma pessoa satisfeita ela vai falar para 2 pessoas, uma pessoa insatisfeita vai falar para as outras 10. Então, isso espalha muito mais rápido, então a gente precisa cumprir o prazo. Esse é um dos maiores desafios que a logística tem hoje, e é uma das maiores viradas de chaves que a gente tem para que o negócio ele gere valor, para que a gente consiga gerar experiência para os nossos clientes, né? E afinal, no final de tudo, os consumidores eles querem experiências, eles querem viver as experiências, né? E para eu conseguir atender o meu consumidor final, que é a pessoa que vai ali abrir a latinha dela para beber a cerveja, eu preciso atender quem vai distribuir para mim. Então, eu preciso cumprir independente do público que eu estou atendendo, né? E um dos fatores mais críticos é o fator de sucesso, independente para quem que eu estou entregando ali, é para um distribuidor, é para um revendedor ou é para um cliente. Quando a gente fala aí do cumprimento de prazo, existem 3 KPIs que a gente consegue mensurar para entregar esse prazo, para que a gente consiga validar, né, se esses prazos estão sendo cumpridos ou não. NPS, e aí acredito que a maioria de vocês conhece NPS, que é uma pesquisa de nível de serviço. Sabe quando você faz um pedido no iFood e aí chega uma pesquisa para você fazer, para colocar ali de 0 a 10, quanto você indicaria o iFood para outras pessoas? Isso é uma pesquisa de NPS. É em cima dessa pesquisa que as empresas conseguem mensurar como é que está o nível de serviço dela. E são pesquisas de maneira muito geral. Eu não vou avaliar ali somente o sabor da comida que eu recebi do iFood. Eu vou avaliar a entrega, se foi rápida, a educação do entregador. Eu vou mensurar a qualidade da comida, o tempero, o atendimento, se o aplicativo foi fácil ali. Então, o NPS, ele valida a empresa. É o nível de serviço que aquela empresa está prestando. E a logística, ela tem um impacto muito grande para isso. Porque, no final das contas, quem está lá na porta do distribuidor, do revendedor e do cliente é a logística fazendo a compra de tudo aquilo, fazendo a entrega, né, de tudo aquilo que as outras áreas fizeram anteriormente, né? Então, NPS, extremamente importante. Muitas empresas começaram agora a mensurar, e até como curiosidade, para várias empresas, a forma de pagamento para revendas, distribuidores, parceiros, é pelo NPS. Então, existem grandes empresas, como a ArcelorMittal, que ela trabalha com alguns parceiros, né, de serviço, e que o pagamento do contrato é feito pelo NPS. Então, se você é bem avaliado no final do processo, da sua entrega, da logística, você recebe X. Se você tem ali entre 9 e 10, que aí são os promotores, né, que a gente chama de promotor, você ganha X. Se você é neutro, que está ali entre 3 e 8, você ganha Y. Se você é um detrator, que é quando pontua ali entre 0 e 1,
você ganha A. Então, o NPS, essa importância de nível de serviço, ela está cada vez mais dentro dos negócios, tá? Quando a gente fala de OTIF também é um KPI que mensura se a logística está entregando no tempo prometido, na quantidade prometida, é o OTIF. Se a gente separar o OTIF, que é o OT, é de on time, que é dentro do tempo. E o IF do OTIF, que é o INFU, que é na qualidade correta, na quantidade correta, né? Da forma que o cliente pediu. E aí eu preciso mensurar o meu OTIF. Quando a gente mensura o OTIF, eu consigo entender se eu estou, de fato, cumprindo com o meu cliente final aquilo que eu prometi. Né? Se você não vai cumprir, não prometa, porque você vai gerar uma expectativa. E se gerou expectativa, não queira ter o seu cliente final frustrado, né? E aí, o OTIF, a gente consegue mensurar se de fato estamos cumprindo. Então, eu prometi entregar amanhã, até as 10 horas, 10 caixas de cerveja. Eu consegui bater ali o meu KPI de OTIF. Agora não consegui entregar amanhã, porque eu não entreguei amanhã às 10, entreguei às 11. Meu cliente estava esperando às 10. Às 11 ele já saiu para a festa, não vai conseguir levar a cerveja mais. Então, é muito importante que a gente mensure aí tanto o tempo, quanto a qualidade, quanto a quantidade. E um outro KPI aí, para a gente validar o cumprimento, é o rating. E aí, falando de rating, né, que são classificações, é um KPI que a gente utiliza para mensurar sobre o nível de serviço da entrega. Enquanto no NPS eu avalio a empresa como um todo, o rating eu vou avaliar a entrega. Então, a postura da equipe, eu vou avaliar se ele me entregou tudo que estava descrito dentro da nota fiscal, se ele chegou aqui e me entregou no tempo correto. Então, tudo que está ligado a, de fato, a logística é rating. Então, a gente vai falar mais para frente sobre C e V, né? Mas o rating, ele é um indicador de verificação para que a gente consiga performar bem dentro do NPS, tá? A quinta estratégia aí é sobre saber escolher os seus parceiros, né? Então, 95% das empresas trabalham com parceiros para que elas consigam, de fato, chegar para que elas consigam alcançar o share, né? Terem ali alcançar a todas as cidades, todas as regiões, independente da dificuldade da logística que tenha. E para isso, elas precisam ali terem parceiros. Parceiros esses que precisam estar muito aderentes à cultura dessa empresa. Então, se é uma empresa que tem cultura de preocupar com o nível de serviço, de pensar ali sobre os custos, a rentabilidade, o atendimento ao cliente. E aí, como eu falei para vocês, né, que até então os Correios é a principal empresa de entrega do país. Né? Então, quem mais faz entrega no país hoje, certamente o Correio, e muito alinhado, porque ele é parceiro de várias empresas, né? Então, o Shopee tá bombando. Cara, Correio é o parceirão da Shopee. Mercado Livre, da mesma forma, enfim. E aí, turma, importante quando a gente falar de parceiros, sobre pensar, né, na comparação dos preços e frete. Existem várias plataformas hoje para as empresas de logística que conseguem ali capturar alguns fretes, então muito ligado mesmo para as carreiras que ficam aí viajando pelo Brasil, e a gente não pode pensar que isso não é um fator crucial para a decisão de uma tomada de negócio para as empresas, porque é extremamente importante que isso seja levado em pauta, tá? E para isso a gente precisa pensar muito de chegar em todos os locais. E aí eu trouxe para vocês aqui duas imagens, e aí que são bem, assim, dois extremos do que a gente trabalha hoje. Eu trouxe um trator, né? A gente trabalha hoje, para quem conhece, Morro de São Paulo, que é uma ilha que fica na Bahia, e aí lá não pode entrar carro, mas a gente precisa entregar produto lá. A Ambev, ela precisa ter o espaço dela, ela precisa que as pessoas que sejam do Morro de São Paulo recebam lá as nossas cervejas, né? Para isso a gente faz entrega de trator. Então eu preciso me adaptar para a realidade do local para que eu entregue com qualidade, com segurança, com frete e atenda essas necessidades. Então, a gente tem uma revenda hoje que fica dentro de Morro de São Paulo para poder atender toda essa demanda. E já que não pode entregar de carro, nós vamos entregar de trator, que é o veículo permitido lá dentro da ilha. Por outro lado, em São Paulo, não é verdade, em São Paulo, no Rio,
estamos fazendo um teste agora das entregas de drone. E aí são duas logísticas totalmente diferentes, né? O drone não pode passar em cima de pessoas, ele não pode passar em cima de carros, ele precisa chegar ali, a gente chama de drone porto, para que as pessoas façam ali as retiradas. É uma logística extremamente complicada, principalmente na nossa geografia aqui, mas que estamos aí pensando, estamos testando, e muito em breve aí vocês vão ouvir falar da Ambev entregando aí de drone para vários clientes. Por outro lado, a gente tem uma ilha, que também é muito complicada a logística, que a gente também precisa fazer essa entrega com a mesma qualidade. A gente precisa atender de ambas as formas, né? A gente também tem entregas de barco, enfim. Independente do modal que eu for trabalhar, eu preciso ter a qualidade, eu preciso ter o compromisso e eu preciso estar muito preocupado ali com frete para que seja um diferencial para o nosso cliente em relação a toda a concorrência, tá? E aí, os objetivos da geração de valor, né, para os stakeholders é, primeiro, aumentar o grau de satisfação do cliente. Então, eu falei muito aqui sobre a gente ter ali o cliente satisfeito, a gente gerar experiência para ele. Melhoria das ineficiências, né, que é falhas, perdas, erros, desperdícios e retrabalho. Isso tudo gera prejuízo para o negócio. Aumentar a lucratividade, porque para uma empresa se manter, ela precisa ter o lucro. Então, quando a gente faz um processo bem redondo, muito amarrado ali, a gente consegue fazer com que ela aumente a lucratividade, melhorar a produtividade. Então, quanto mais eu tenho uma entrega produtiva, uma puxada produtiva, empurrada produtiva, um carregamento produtivo, mais eu consigo gerar lucratividade para os meus negócios, rentabilidade e diminuir essa ineficiência. E, por fim, aí, reduzir os custos, que é o que vai entregar aí o nosso processo final como um todo, tá? E aí, turma, muito importante que 60% das empresas de alto desempenho baseiam suas decisões em informações e utilizam diversas ferramentas para coletar e analisar dados de seus clientes, concorrentes e mercados. E aí, essa é uma fonte de uma pesquisa também do Sebrae, de análise de dados, para poder impulsionar os resultados dos negócios, né? Então, falei muito com vocês, né, sobre uma estratégia, como que eu mensuro se essa estratégia está certa. Um processo, como é que eu mensuro se esse processo está certo? Para que a gente consiga gerar dados e, em cima desses dados, a gente ter decisões estratégicas bem feitas, tá? 70% das empresas que se baseiam em dados obtêm 70% mais de receita por funcionário e 22% mais de lucro. Isso a gente está falando de dados, de trabalhar com dados. Se eu tenho um processo acontecendo dentro do meu negócio, eu preciso colocar dados, né? E aí, como que a gente faz para medir isso? Que eu já dei até um spoiler anteriormente. Como é que a gente faz para medir todas essas estratégias que eu falei aqui com vocês? Cumprimento, gestão de estoque inteligente, tecnologia, é através dos ICs e dos IVs. Quando a gente fala de ICs, que é o indicador de controle, são aqueles que medem o resultado final de um produto ou de um processo. Quando a gente fala de IVs, são os indicadores de verificação. Ele é uma métrica que vai dar suporte para o alcance dos seus ICs. Ou seja, vou dar um exemplo para vocês. Eu preciso carregar todos os meus caminhões que vão sair para entregar cerveja amanhã até 6 horas da manhã, porque 6h30 eles vão sair para entrega. Eu tenho um IC, carregar os caminhões até às 6 horas da manhã. É a minha eficiência de carregamento. Para que eu tenha um carregamento eficiente, eu preciso ter uma montagem eficiente. Aí eu vou ter um IV, que é o indicador de verificação, que vai me dar suporte para que eu atinja o meu carregamento até às 6, né? Então, eu preciso montar ali X hectolitros por hora para que eu tenha, de fato, um carregamento produtivo, eficiente durante a montagem e eu consiga, assim, terminar dentro do horário estimado, que são ali às 6 horas da manhã. E aí, turma, é muito importante que a gente, como logística, comece a enxergar
os nossos processos, os nossos produtos como métricas. Que todo o processo ele precisa ser mensurado para que a gente, de fato, consiga gerenciar, né? Dados é muito importante para uma tomada de decisão, como a gente viu. E aí uma frase que eu gosto muito, que é: o que não pode ser medido, não pode ser gerenciado. Então, a importância da gente começar a mensurar as estratégias, né, os processos dentro das nossas estratégias, para que a gente consiga, de fato, tomar decisões, entregar para o mercado qualidade, nível de serviço e termos aí logísticas cada vez mais eficientes, que atendam a necessidade do mercado de eu quero para ontem, eu quero a quantidade que eu pedi, eu quero a qualidade que eu pedi, e que a gente consiga fazer diferença aí dentro do mercado, tá? Eu trago para vocês aqui 2 dicas, uma de um livro que é muito bacana, que fala sobre dados aí, que é Dado Demais. É um livro que fala sobre como desenvolver habilidades analíticas para resolver problemas complexos, reduzir riscos e decidir melhor. Então, falando muito sobre ferramentas de gestão, né? Como é que a gente utiliza uma GAPA, uma GOP, uma espinha de peixe, em que momento que eu faço um PDCA, uma descrição de negócio, um relato de anomalia, se eu devo definir um gatilho para o meu problema. Então, um livro muito legal aí, fica para vocês como dica. E um TED aí que fala sobre a beleza da visualização de dados, que não é somente gerar dados, não é só ali encher uma tela de números, de gráficos, é sobre como a gente faz para trabalhar esses dados e trazer, de fato, ali efeito, né, nas estratégias dos negócios. Turma, é isso. Muitíssimo obrigado aí pela participação de vocês, pelo convite. Ah, acabou? Já. Nossa, estava tão bom, velho. Que Que bom que coisa você gostou. maravilhosa, que bacana, Foi viu? uma honra. Jéssica, muito obrigada, né? Foi excelente mesmo. Você tocou em pontos assim essenciais, né? E a gente conseguiu fazer um link muito próximo com aquilo que a gente discute com os alunos o tempo todo, né? Na sala de aula. Então foi muito, muito legal mesmo os pontos que você trouxe, tá certo? Fico E feliz. agora, pessoal, a gente vai abrir, né? Se vocês tiverem alguma pergunta para a Jéssica, gostarem ou quiserem comentar algo que foi abordado, né? E que vocês conseguiram fazer um link com a vivência de vocês, fiquem à vontade. Se quiserem, podem abrir o microfone e fazer a pergunta, ou se quiser, pode colocar aí no chat que eu repasso a ela também, tá certo? E os meus colegas professores também, né? Quem quiser comentar, fiquem à vontade, gente. Aí eu gostaria de fazer uma pergunta aqui, Kézia. Primeiro, né, parabenizar aí, Jéssica, muito orgulho de ver aí toda essa atuação, todo o seu dia a dia, né? E como a Kézia disse lá no início, né? São mulheres, eu tenho fotos da Jéssica de botina, né? Andando dentro do armazém, ou seja, essa realidade que na hora que tira a botina e calça um salto alto, né? Acho isso tão fantástico. Me chama a atenção, Jéssica, se eu pudesse pegar aqui uma das palavras que você mais disse ao longo de toda a sua apresentação foi dados, né? Dados, informação, né? Para tomada de decisão. Nós temos no curso de administração insistido, falado com os nossos alunos que estão aqui nos ouvindo sobre a importância de utilizar tecnologias para ser capaz de manipular esses dados ou tratar esses dados, interpretá-los para a tomada de decisão. No seu dia a dia na Ambev, né? Para esse arsenal de tanta informação tão diversificada, ou seja, entregar de trator em Morro de São Paulo e de drone no Rio de Janeiro, né? Os profissionais, se você tivesse que dizer para os administradores aqui presentes, né? Tecnologia, o domínio de tecnologias, o quão é importante. Bom, vamos lá. Eu falo muito que os profissionais cada vez mais precisam viver a cultura data drive, né? Não sei se já ouviram falar sobre o termo, mas é tomar decisões baseadas em dados.
Para que eu tenha dados para eu conseguir trabalhar e tomar decisões assertivas, a gente precisa, de fato, conseguir lidar com as tecnologias. O Power BI ele veio para resolver o nosso problema na vida. Então, assim, o Power BI ele é um diferencial hoje nos profissionais, e quem consegue manipular ali dentro do Power BI para entregar dados de qualidade, que eu consiga bater o olho e entender onde é que está crítico, onde é que não está, né? E muito quando eu falo ali do TED, que é sobre a beleza dos dados, é eu conseguir enxergar de forma muito rápida, para que, como o professor Lanari falou no início, né, para que eu não fique ali uma reunião de 10 horas para resolver um problema muito crítico, porque eu não consigo entender o processo. E a Ambev, não sei se vocês conhecem quem trabalha na Ambev, gente, é uma reunião atrás da outra, sabe? Para tomada de decisão. Então, a gente precisa, de fato, dessas tecnologias, como Power BI, ter o conhecimento do WMS, do TMS também, são diferenciais, porque são tecnologias que vão gerar os inputs para que a gente consiga depois ali, quando a gente fala, né, do campo estratégico, conseguir, de fato, tomar essas decisões. Deixa eu te fazer uma pergunta também, Jéssica. A minha formação, a nossa aqui, os mais velhos, sempre teve um debate dos nossos professores na universidade falando do problema de território brasileiro, né? Nós temos várias modalidades de logística, transporte os modais. Isso ainda continua um desafio, quer dizer, ainda há aí uma responsabilidade governamental de melhorar e fazer essas malhas conversarem, rodoviária, marítima, trem. Eu me lembro que eu trabalhava na CEMIG 20 anos e tinha uma usina grande, que era de São Simão, e lá já começava a fazer um movimento de transportar rio, trem e terrestre. Ainda há um desafio ou isso foi superado por uma outra lógica? Não, muito grande, muito grande. E aí você foi para uma área muito, muito mais ampla, né? Mas vou te dar um exemplo muito fácil, que a Ambev foi impedida de entregar no centro de Belo Horizonte porque não pode entrar caminhão. Aí ela precisa agora entregar de van. Então, eles precisaram colocar um novo modal de van porque ela não pode entrar no centro de Belo Horizonte, né? Então, se isso é um empecilho, né? Hoje, imagina os outros, como é que é? Continua sendo um desafio. Mais alguma pergunta, pessoal? Comentários? Bom, Jéssica, então vou só, né, trazer aí uma discussão. Hoje a gente vê, né, um mercado muito mais dinâmico e como você mesmo falou em alguns momentos aí, a questão do imediatismo, né, que eu acho que é mais perceptível principalmente no pós-pandemia, onde acho que em decorrência do aumento do e-commerce, a logística também ela se modifica muito, né, no pós-pandemia. Como que você vê isso, né, sendo uma profissional da área? Então, falando do imediatismo, eu acho que as empresas elas ainda não estão preparadas para conseguir, de fato, atender um mercado tão que quer literalmente as coisas para ontem, sabe? E o nosso desafio é, de fato, conseguir. Eu vejo que desde a pandemia elas estão em um momento de analisar o mercado, mas o mercado não está com essa paciência de vou esperar você entender que eu quero os produtos com tanta velocidade, sabe? Algumas empresas saíram na frente, como o Mercado Livre. O Mercado Livre ele cresceu gigantemente. O Mercado Livre entrega hoje, gente, existe um avião para fazer entrega para o Mercado Livre, né? Então, ele conseguiu sair à frente. E aí, muito também baseados... eu comecei a estudar o Mercado Livre há um tempinho atrás, até mesmo para algumas estratégias nossas. Então, a gente fala muito de benchmark, né? Dentro da Ambev. E aí, o Mercado Livre ele conseguiu entender essa necessidade de atender um mercado numa velocidade maior, porque eu vou entrar na internet agora para fazer uma compra ali, e se demorar muito, eu vou para um outro fornecedor. E aí também um outro ponto, pensando, é que na pandemia, muitas empresas físicas fecharam e não abriram mais.
E aí, empresas até mesmo de logística, porque elas entenderam que o cliente ele está querendo tão rápido que ele não tem tempo para sair da casa dele, para ir num espaço para poder comprar. E isso, as empresas também aproveitaram essa oportunidade. É muito mais barato você comprar hoje de vários ramos pela internet do que você comprar ali, do que você comprar presencial, sabe? Então, vejo que o mercado ainda, como um todo, de uma parcela muito pequena, se adaptou para esse cenário imediatista e que a gente precisa avançar ainda cada vez mais. Ótimo. Lanari? Oi. Jéssica, uma pergunta. Já elogiei seu pai pela produção, agora vou elogiar você. Só uma pergunta. Você lida com muitos modais de transporte. Qual é o peso da variável sustentabilidade ecológica na escolha dos seus modais? Você travou para mim aqui. Você me falou que eu trabalho com muitos modais. Qual que é o peso da variável ecológica na sua escolha de modais? Uma ótima pergunta. Ainda, se a gente for olhar dessa forma, né, pensando aí em sustentabilidade, tem pouquíssimo tempo que a gente está olhando para esse lado, sabe? De terem caminhões elétricos, terem empilhadeiras elétricas, tem pouquíssimo tempo que a companhia está olhando para isso. E aí, o que nos pesa de não estar tão aderentes, né, que é uma minoria, a gente tem, acredito que 2 revendas, 2 CDDs, num mar aí de umas 200 unidades que eu estou falando, que trabalham na média de 50 máquinas aí. Se eu for falar assim, de 1.000 máquinas que nós temos, 5 são preocupadas com essa questão de sustentabilidade. E aí, realmente, porque é um custo muito alto para o negócio que ainda não está sendo tão viável. Mas aí, falando não somente dos modais, né? Existe assim, uma preocupação, tem pouco tempo, a gente tem vários objetivos para a gente conseguir aumentar cada vez mais. Acho que ela travou, né? Acho que sim. Travou aqui para mim também. Ontem eu ministrando Eu obra acho nesse que eu horário, caí um travou pouquinho. também. Travou, voltou. Você travou, Jéssica. E aí, falando das embalagens também, nossa preocupação com as embalagens, né, que é cada vez menos distribuir produtos que são no plástico, né, e entregar cada vez mais no vidro. E aí, pensando aí também nessa sustentabilidade. Ok, obrigado. Nada. Só emendando essa pergunta aí, Jéssica, você tem experiência aí na Ambev em outros países. Essa realidade que você está vendo aí da sustentabilidade, você vê uma realidade Brasil ou isso se replica na Argentina, né, nesses outros lugares que você vai aí nas suas auditorias? O Brasil está mais atrasado do que a Argentina. Se eu for falar os outros países, eu colocaria Paraguai em primeiro lugar, a Argentina em segundo, Bolívia em terceiro, Brasil em quarto. E aí o Paraguai, então, está muito mais à frente, muito mais preocupado com essa questão. E aí... E o Brasil realmente não está tão avançado. A gente não tem tanta essa preocupação, não tínhamos tanta essa preocupação. Mas não é Tem que desculpa, começar mas a não é por causa de frequentar, território, né? não, tamanho, Pelo extensão, não tamanho, é né? desculpa. Sim, existe uma discussão dessa, porque existe, querendo ou não, né, uma rixa dos países aqui para ver quem que é o mais sustentável, etc. e tal. E sim, é mais fácil, porque se eu for falar, no Brasil são 200 unidades, no Paraguai são 5. Pois é. Então, é muito mais fácil você adaptar 5 do que 200, né? É o Mas deve ter tamanho, um hein? componente cultura também, não? Existe. A cultura eu vejo mais na Argentina, mais forte, dessa preocupação. Logística reversa, Jéssica. Trabalhamos pouco com logística reversa. Trabalho pouco, tenho pouquíssimo contato com a área de logística reversa. Andreia levantou a mão. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Eu sou a Andréa, aqui Bem. do curso de processos gerenciais. Jéssica, prazer em te conhecer. Vou aproveitar aqui um pouquinho aqui. Então, hoje eu atuo como coordenadora
do atendimento aqui do Magazine Luiza, e aí eu vi que você pontuou alguns cenários aqui, e engraçado que eu me vi em várias situações que você colocou, né? Então, por exemplo, lá a gente trabalha com logística reversa, e aí eu olhei agora e pensei assim, cara, a Jéssica é o meu ponto de apoio de Pernambuco e tal. Ela é a pessoa-chave que hoje eu cobro, né? E aí eu queria saber assim, qual a tua visão em relação à logística para os cenários em que hoje alguns clientes, agora eu vou voltar para cliente que é a minha área, tá? Que alguns clientes usam desse processo de internet, de envio de produto, de logística reversa, e às vezes enviam, vou dar um exemplo clássico que já aconteceu comigo nesses meus anos de profissão. A pessoa comprou um celular e mandou um tijolo no lugar, né? Isso eu estou falando o bonito, que o que eles mandam assim. Então, o que você acha de que forma a logística pode atuar positivamente e como ela deve lidar com esse cenário? Porque hoje é muito mais crítico. Eu como área de atendimento, eu fico, cara, vamos lá, o cliente está batendo em mim dizendo que ele mandou o correto. A logística está me dizendo que não, que recebeu uma outra coisa. E aí a gente sabe de todos esses fluxos que tem na logística, e além da logística ter que fazer esse trabalho efetivo na entrega, né, para garantir a base de clientes e tudo mais, e a satisfação, como o NPS, como você disse, a gente se pega em alguns cenários em que a própria logística fica numa sinuca de bico, colocando no popular, né? Porque como que ela vai administrar esse cenário? O que você pensa sobre isso? O que você acha que o mercado está trabalhando para isso? Eu vou te falar muito voltada para minha realidade, e que legal que você trabalha no Magazine Luiza também. Sou doida para estudar Magazine, tá na minha listinha. Eu acho muito interessante, ainda mais a briga que teve Magazine Luiza Mercado Livre para mim, assim, incrível. Voltado muito para minha realidade, a gente trabalha com produtos que são de médio valor, vamos dizer assim. Acredito que muito diferente da sua realidade, que vocês vão entregar geladeira, que vocês vão entregar um telefone, enfim. Mas o que eu bato muito, assim, dentro das operações, é que o cliente ele nunca pode ser o prejudicado. Então, a gente precisa assumir esse prejuízo de qualquer forma, sabe? E aí, o que a gente tem feito cada vez mais, e aí eu também acredito que é um problema que a gente não tenha por conta do nosso tipo de entrega, a gente garante que todos os produtos eles sejam conferidos no ato da entrega. Então, a pessoa que está entregando, ela não vai embora enquanto a pessoa que está me recebendo não confere se a minha nota fiscal compete com o que está ali no meu físico, sabe? E aí, esse processo da gente conseguir rastrear, né, se de fato ele vai chegar até o cliente, acredito que seja um mega desafio para todos, independente do ramo que estejamos trabalhando, mas que a gente nunca pode culpar o cliente, né, no final. E aí, enquanto não me provem ao contrário, o prejuízo é meu. Até eu conseguir abrir uma sindicância, um compliance, conseguir rastrear todo o processo, enfim. É isso. Entendi, agradeço muito. E aí eu vou aproveitar bem, eu sei que o tempo deve estar curto aí, mas só mais uma perguntinha. Você acredita hoje que as empresas, né, então que as companhias devem ter sua própria logística ou elas devem continuar atuando junto com os parceiros? Porque eu já trabalhei em algumas empresas, né, então hoje eu estou no Magazine, mas eu tenho um histórico aí de quase 20 anos de profissão e algumas empresas ao qual eu trabalhei de e-commerce têm a própria logística, além do correio, óbvio, né? Mas existe uma busca ali incessante também para, assim, comprar algumas empresas de logística para poder fazer com que essa entrega seja mais efetiva, né? Enfim, hoje a gente vê logística até de entrega de bicicleta, né? Então, a Netshoes mesmo fazia esse trabalho, eu era de São Paulo. Então, você acredita em qual ponto? Na parceria ou ter uma logística interna? Eu sou 100% a favor da parceria. Porque, para mim, eles são especialistas no que fazem, sabe? E querendo ou não, se a gente for pensar como empresa, se eu sou a Ambev e tenho um parceiro logístico, se esse problema aconteceu, que é o que muitas vezes acontece, o problema do meu parceiro logístico eu vou cobrar com que ele trate. Cara, o meu cliente não pode estar insatisfeito, você precisa resolver e você precisa tratar o que aconteceu entre saída do meu armazém até a entrega. Então, eu acho que pensando em custo, rentabilidade, sucesso do negócio, eu vejo que continuar com as parcerias é o cenário ideal. Tá ótimo, obrigada, viu? Contribuiu muito para o meu Nada. conhecimento. Prazer. Mais alguma pergunta, pessoal? Ou algum comentário? Nenhum?
Então, vamos caminhando aí para o final, né? Jéssica, muito obrigada por ter vindo, por aceitar o meu convite, né, de estar aqui com a gente. Foi muito importante a sua discussão, com certeza. A gente está cheio aqui no chat, né, de elogios para a sua fala, da importância que esse conteúdo teve. Então, eu te agradeço muito, porque eu sei, né, como a sua vida é corrida, né, em vários países aí. Então, com certeza, você tirou um tempo para estar aqui com a gente, isso é muito valioso, é muito precioso para a gente, tá? Muito obrigada mesmo. Obrigada a vocês, foi um prazer. E a PUC, né, eu acho que assim, a gente fica mais feliz ainda por saber que você foi nossa aluna, né? Fui aluna do Na Luciano, do Marco administração. Antônio, do Pedro. Pois é. O Pedro tem que mandar o nome dela para o Edmundo, para aqueles vídeos dos ex-alunos. Verdade. Fazer o depoimento. A ex-aluna dentro de casa e ele não lembrou de mandar o nome dela. A caneta, Wanda, a caneta. Tá aqui, ó. Não, ela só tem lápis. A gente Tô só apaga anotando depois. os nomes aqui. Ela anota de lápis, gente, porque aí depois, se vocês tiverem um bom comportamento, né, Wanda? Talvez Eu ela até apaga. apago, Talvez. posso até. Muito bem, muito bem. Muito obrigado. Eu quero aqui agradecer, Kézia, seu carinho, né? Com a nossa área de logística, fomos aí os primeiros, né? Da gente trazer. E é tão bom quando vem alguém de fora, a gente ouvia a Andréia trazer ali um contraponto de um outro tipo de negócio, né? Enfim, porque uma coisa somos nós, professores, que estamos colocando ali, mas quando vem alguém e coloca, traz, né, a prática aplicada ali no dia a dia, né, tenho certeza que os nossos alunos que estão aqui levam, né, para reflexão, né, dessa realidade das empresas aí no dia a dia. Muito feliz, viu? Muito feliz. Pedro, dizem que nós somos mentirosos e ela que tem a realidade. Jéssica, aí, em nome do departamento, tá? Obrigada pela aula que nos deu aí. Tivemos uma frequência alta aí, né? Chegamos lá, 89 pessoas presentes numa sexta-feira, né? Exatamente. Friozinho, essas coisas assim. Então, assim, a gente agradece muito. Não vou ficar falando muito, porque seu pai vai ficar muito chato depois da gente aturar, né? Então, já te elogiaram demais. Então, assim, né? Não vou dar essa trela para ele, não. A Andréia, obrigada aí. A Andréia é minha aluna, gente, em processos gerenciais. Ela tem frequentado todos os eventos. Ela me manda assim, professora, onde está o link? Né, André? Muito bom, né? Muito bom. Tem que participar, né, Wanda? Tem O conhecimento, que ele vem da participar, contribuição de é todo mundo, verdade. e mesmo que não seja a minha área, ou mesmo que não seja do meu curso, Claro. a gente está aqui para isso, então bora Tem lá. algo para aproveitar, né? Isso aí. E eu espero que os nossos alunos aí tenham apreciado de montão, né? Porque perdeu é quem não esteve aqui neste momento, tá certo? É isso aí, Wanda. Né? Nós estamos muito felizes. Muito obrigado, Jéssica, por essa inspiradora conversa conosco. É muito bom saber que o bom filho a casa volta, sabe, Jéssica? Então a gente tem esse sentimento de pertencimento muito grande quando a gente tem esses momentos mágicos de ver ou entender que nossos alunos passam por nós, mas que tem um mundo maravilhoso pela frente. Ele é todo seu, Jéssica. Parabéns por esse momento, muito obrigado por essa colaboração e, sobretudo, né, para que você volte mais vezes para estar conosco, né, para a gente continuar usando você para inspirar tantos alunos, né, nessa jornada bacana que você construiu para você. Muito obrigado, querida. Tá? Obrigada a você. Obrigada, gente. Precisando, contem comigo, canal aberto, Kézia tem meu contato, mas também não me perder de vista, né? Meu pai está por aí. Vai ser um prazer sempre compartilhar com vocês um pouquinho. Com certeza, Jéssica, agradecemos muito.
Bom, Isso. queridos alunos, né, agradeço muito a presença de vocês, né, a presença de cada um, com certeza serve para brilhantar mais ainda o nosso evento, né, a gente faz isso com todo carinho para vocês, então agradeço muito, tá? Sobre os certificados, vocês vão receber, tá? Pelo e-mail ou pelo SGA, então eu informo a vocês, os seus coordenadores, qualquer dúvida vocês podem se reportar a eles, que eles também vão me passar e a gente resolve, tá certo? Gente, muito obrigada. Essa é uma salva de palmas para você também, né? Obrigada, Você não Wanda. é surpresa, a gente sabe que sempre que vai sair coisa boa, sabe? Né? Mas, assim, muito legal o evento que você coordenou aí, viu? Obrigada, fico feliz, Wanda. Que Bom, dupla. gente, Boa noite, pessoal. muito Boa noite, obrigada. turma. Obrigado. Boa Beijo noite para a todo mundo. todos. Bom Bom final de Valeu. semana. recesso. Abraço a todos, gente. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.